Aleluia, Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. 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 Glórias a Deus. Isso aqui é a leitura. Aleluia, Deus. Que diz o seguinte, irmãos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim como homens, como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória a Deus. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Glórias a Deus, aleluia. Até aqui, irmãos, aleluia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Culto de jovens, culto de adoração. E é bom ressaltar, irmãos, que é importante adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Verdade. Principalmente nos momentos de transformação. A palavra hoje é direcionada à conversão de Saulo, onde aquele homem tem um encontro com Deus e é convertido. E quando as pessoas quando as pessoas aceitam Jesus, quem está na frente fazendo apelo geralmente diz: hoje há festa no céu, pois uma alma se encontra com Cristo, uma alma recebeu a salvação, resgatada das mãos de Satanás. Então ali, a festa no céu, então é um momento de alegria quando uma alma se converte. Principalmente quando uma alma é transformada. Aleluia! Meus irmãos, a palavra aqui estamos falando sobre Saulo. Este mesmo homem lá na frente é retratado pelo nome de Paulo. Oh, aleluia! Tem várias experiências com Deus, experiências impressionantes. Aleluia, Deus! Uma dessas experiências com Deus, não maiores do que essa que vai ser revelada nessa palavra, mas uma experiência que Saulo teve, Saulo teve, foi qual? Aquela onde que ele é apedrejado, e quando ele é apedrejado, ele é dado por morto. E os homens, os discípulos, o rodeiam, em oração, o levantam. Saulo ali pode-se dizer que foi ressuscitado. Aleluia! Fala que Saulo ele foi dado por morto. Verdade. Outra experiência grande que Saulo teve é no momento que ele está lá com Silas na prisão. Uma experiência extraordinária. Imagina, foi preso, estava lá na prisão, e ele e Silas louvavam e oravam a Deus. Enquanto eles louvavam, houve um terremoto e as paredes caíram. A igreja, louvado seja Deus. A prisão estremeceu e caiu por terra. Aleluia. Experiência extraordinária. Este homem lá na frente, Paulo, ele, por nome de Paulo na frente, faz várias missões. E em uma das cartas de Paulo, lá em 1 Coríntios, ele instrui a igreja sobre a Santa Ceia. Então é um homem que tem grande responsabilidade. E até o dia de hoje, a gente é instruído a Santa Ceia pela vida de Paulo. Mas aqui neste capítulo, ele não é este homem que trabalha para Deus. Ele não é este homem que serve a Deus. Neste capítulo, capítulo 9, ele é nos apresentado como um homem mau, homem ruim, um homem que tem na sua vida grande maldade. Seu coração é cheio de ódio. Ele é obstinado a destruir o Evangelho de Cristo nessa terra. Verdade, Deus. Jovens, aqui dá para nós entender que uma vida pode sim ser transformada. Aleluia, meu Deus. E encontrar a salvação. Verdade, meu Deus. E começar a falar aqui, eu quero que vocês entendam que Jesus ele veio sim para os perdidos. Oh, glória a Deus. Se quiser repetir comigo, repita. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os perdidos. Irmãos, glórias a Deus. Então, quem é Saulo? O que faz Saulo?
Saulo aqui, ele é nos mostrado como um homem que persegue a igreja. É um homem que está ali junto à morte de Estevão. Estevão, ele era um homem que foi elegido pela comunidade de discípulos. Verdade, Era um homem Pai. cheio de fé, um homem cheio da presença do Espírito Santo. E Estevão, por pregar a verdade por sua integridade, Deus tremendo. homens se levantam contra a vida de Estevão e começam a perseguir. Levam ele até o Sinédrio. E ele ali no Sinédrio, a palavra de Deus nos fala que quem estavam ali, todos que estavam naquele lugar, viam na face de Estevão como a face de um anjo. Oh Deus eterno, aleluia. E olha que impressionante, Saulo, aquele homem que lá na frente nos trataram como homem missionário que serve a Deus, aqui está perante a morte de Estevão. Estevão foi acusado, levantaram homens contra a vida dele e o acusaram por blasfêmia contra Moisés, contra Deus, e o levam. E é um homem que foi injustiçado. Verdade, E quando ele Pai. está ali no seu momento de defesa, o que acontece? Jovens, Oh, Jesus. ele está ali para ser injustiçado, ele começa a se defender. E por falar palavras verdadeiras, por falar aquilo que Deus colocava no coração dele, por pregar a verdade, homens endemoniados os apedrejam. E ele é apedrejado até a morte. Deus de E poder. Saulo está ali, está presente naquela morte. E quando se fala de uma morte apedrejada, não está falando de uma morte qualquer, está falando de uma morte cruel. É verdade, Imagina a pessoa ser Deus. Ai, meu apedrejada. Deus. Imagina pela quantidade da força que foi arremessada aquela pedra. Meu É Senhor. orelha sendo arrancada, é olho saindo para fora, dente quebrado, fratura É verdade, exposta. Deus Aquele fiel, homem que as aleluia. pessoas viam a face de um anjo, ele é morto, injustiçado. E as vestes, a capa, o manto, as vestes de Estevão é lançado aos pés de Saulo. Ele, na palavra de Deus, fala que ele consentiu na morte de Estevão. Deus eterno, aleluia, Saulo estava ali. Senhor. Meu Deus. Pode-se dizer então que ele é cúmplice da morte de Estevão. Verdade, meu Deus. Após acontecer aquela Verdade, morte, Senhor. Saulo ele começa uma perseguição contra a igreja é perseguida. Ele começa uma perseguição e a palavra de Deus nos fala que Saulo ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres. Ele entrava nas casas e arrastavam homens e mulheres. Ele perseguia a igreja. Verdade, Ele entrava, Deus. imagina a igreja. Hoje em dia, tem pessoas que perseguem a igreja, persegue sim. Persegue com palavras, com calúnias. Verdade. Maneira, Deus. Naquele tempo, lá na igreja primitiva, Saulo ele entrava nas casas e arrastava as Deus pessoas e grande, ao aleluia. finalizar os levavam para a cadeia, o prendiam. É, Deus. Irmãos, Oh, Jesus. e Saulo ele começa a assolar a igreja, começa a perseguir a igreja. Oh, Jesus. E não contente com isso, no capítulo 9, ele respirando ameaças e morte. Aqui dá para entender que ele estava realmente obstinado à destruição da igreja, pois ele respirava ameaça e morte. O que ele faz? Ele vai até o sumo sacerdote e vai pedir uma carta para ir até Damasco, aonde que ele iria fazer o quê? Se ele encontrasse em Damasco pessoas que seguiam o caminho de Jesus, Verdade, ele iria Deus. prender. Ele iria arrastar. Se lá atrás fala que ele entrava nas casas e arrastavam, se ele encontrasse em Damasco, ele ia fazer a mesma coisa. Mas é interessante que Damasco para Jerusalém é em torno de 240 quilômetros. fiel, aleluia. Imagina Saulo indo até Damasco, se ele conseguisse pegar, capturar essas pessoas e trazer arrastando, o tanto que ele ia judiar. Pessoas que meu iriam além de si para a cadeia. Glória a Deus. Pessoas iriam poder Ai. ser mortas como Estevão. Verdade. Saulo é este homem que estava perseguindo a igreja, que estava perseguindo os discípulos de Jesus. Igreja, e aqui ele vai lá até o sumo sacerdote e pede uma carta para ir até Damasco. Essa carta é concedida. Oh, Deus de misericórdia. Glórias a Deus. Pai. Eu quero dizer para cada irmão que está aqui nessa noite, realmente vai ter perseguição na sua vida. Você quer servir a Deus? Você quer estar na presença do Pai? Aleluia. Vai ter perseguição. Independente qual seja o seu passado, Paulo teve um passado cruel, aonde que ele não somente pecava e errava contra a vida dele, ele fazia isso contra a vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas que erram, que falham e que têm um passado, tem até um ditado popular que diz: o teu passado te condena. Desculpa, errei. O teu passado te condena. Tem muitas pessoas que falam isso. É verdade. E o Ai, passado meu de Deus. Saulo não condenou.
O passado de Saulo o transformou. Isso é impressionante. A presença de Deus é algo tão extraordinário que tem o poder de transformar vidas. Independente daquilo que você fez, independente daquilo que você cometeu, hoje eu quero apresentar a você um Senhor, um Jesus, um Deus que transforma, que salva vidas, que faz do teu erro a tua salvação. Aleluia! E Saulo, ele vai ali até o sumo sacerdote, o sumo sacerdote começa a imaginar, ele chegando até o sumo sacerdote, claro, ele era um homem disciplinado, um homem posturado, ele não ia chegar de qualquer maneira, mas se eu fosse retratar aqui como que foi ali aquela conversa, imagina ele falando: olha, eu tenho um plano bom, um plano perfeito, deu certo aqui em Jerusalém, eu entro nas casas, eu arrasto homens e mulheres, levam para cadeia. O que está acontecendo? As pessoas que estão aqui na cidade, elas estão vendo isso, estão com medo, estão saindo, estão fugindo, estão saindo daqui. Pois foi isso que aconteceu quando ele entrou lá. Os discípulos, a igreja foi dispersa de Jerusalém. Os únicos que ficaram lá foram os apóstolos. Então na cabeça deles, se eu ir agora até Damasco, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou prender pessoas, eu vou arrastar pessoas, eu vou conseguir destruir o evangelho. Meu Deus! Que ele tem esse plano. Só que tem algo, igreja, que é impressionante. Aleluia! O plano pode vir até do coração do homem, mas a resposta certa vem do coração. Aleluia! Glória, glória a Deus! O homem pode até ter planos, mas a resposta certa sempre vai vir dos lábios de Deus. Aleluia, O plano Deus! de Paulo, talvez de Saulo, até poderia dar certo, mas não deu certo por quê, igreja? Porque não era um plano que estava nas mãos de Deus. Deus! Era um plano que estava na mão de Jesus. Jovens, se você tiver algum plano, se você tiver alguma meta, tiver algo no seu coração, entenda isso. Se não for conforme a vontade de Deus, se não for conforme a vontade do Pai, é em vão, não vai dar certo. É verdade, Deus! Meu Deus! Verdade. Eu estou aqui, eu sou a prova viva para poder dizer para vocês: os meus planos, deu tudo errado. Pois meus planos passados não estavam conforme a vontade de Deus. É verdade, eu confesso à Senhor. igreja. Deus eterno, Se meus verdade, planos Senhor! fossem conforme a vontade de Deus, tinha dado certo. Glória a Deus! Aleluia! Quando o homem se dedica ao seu próprio coração, como Saulo se dedicou em perseguir a igreja, não deu certo. Não é só porque ele estava perseguindo a igreja que não ia dar certo, claro que não ia, mas não deu certo porque não tinha nada com Deus, não tinha nenhum propósito com Deus. O propósito de Saulo era completamente diferente disso, e vai se revelar lá na frente, que é salvar vidas e não perseguir vidas. É verdade! Saulo, Meu Deus, imagina ele na cabeça aleluia! dele, ele estava fazendo a coisa certa. Não estou dizendo que ele fazia a coisa certa, estou dizendo que na cabeça de Saulo, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Quantos crentes que tem errado, quantas pessoas que tem errado por imaginar estar fazendo a coisa certa Verdade, Senhor. e não se importar com aquilo que Deus acha ser certo. Verdade. Eu tenho certeza, irmãos, eu afirmo para vocês que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Oh, A aleluia! vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Glória, glória a Deus! Irmãos, então Saulo, ele sai ali e ele vai até caminho de Damasco. Ele sai ali com seus, pode-se dizer, com soldados. Ele vai com a cavalaria e ele vai até Damasco. Na cabeça: eu vou ir. Se eu encontrar pessoas que seguem a Jesus, se eu encontrar pessoas que estão seguindo a Cristo, eu vou ir, eu vou destruir esse evangelho. Eu vou destruir, eu não suporto isso. O homem estava cheio de raiva, estava obstinado a destruir o evangelho de Cristo. E ele vai, ele segue o seu caminho. E quando ele chega ao seu caminho, quando ele está indo próximo a Damasco, quem está ali? Oh, glória! Aleluia! Quem está próximo a Damasco? Jesus. Poderoso! Oh, Ele está aleluia! chegando ali, ele está guardando aquela cidade de Jesus. Quando ele se aproxima a Damasco, Meu Deus! Jesus revela-se a Todo-Poderoso! Saulo. Aleluia! Em luz, aquela luz o rodeia, Deus aquela luz o Deus, cerca. E o que acontece? Saulo cai por terra. Eita Deus! A presença de Deus é tão poderosa. A presença de Deus é tão poderosa que antes dele falar algo, se aquela luz o rodear, Saulo cai por terra. Poderoso! Aleluia! Irmãos, não estou dizendo que Saulo foi derrubado por Jesus. Não estou dizendo que Jesus chegou lá e fez como ele fazia. Saulo entrava nas casas e arrastava para tomar a força. Mas a palavra de Deus fala que o evangelho de Cristo é sem força e sem violência. É a unção, Aleluia, meu Deus! a presença. Aquilo invade o coração. A pessoa não consegue ficar de
em pé. Senhor. Se tem a presença do Senhor, a pessoa assim ela vai cair por terra. E a pessoa Verdade, ali, meu Deus. Saulo, ele cai por terra. E então ali uma voz estrondosa diz: Saulo, Saulo, glórias a Deus, porque me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde: quem és tu, Senhor? Ali ele já é submisso. Olha Ali aí, ele já pai. está completamente ali, ó, ele é submisso, ele já está rendido. Meu Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. E quando ele está ali, ó, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aquela voz diz: eu sou Jesus, Aleluia. a quem tu persegues. Igreja, eu quero que vocês entendam algo, que aquela igreja a quem ele perseguia era uma igreja primitiva. Foi a primeira, a igreja primitiva. Aqueles homens que ele perseguiam, os apóstolos estavam ao lado de Jesus.